A questão número 8 tem duas figuras espaciais aqui, engraçadas, né? Isso aqui é um cilindro, aí você faz um corte aqui nesse cilindro, vai ficar com essa figura aqui. Como se chama essa figura? Isso aqui se chama tronco de cilindro. É um cilindro que não está com as bases paralelas, né? Foi feito um corte aí. E essa outra aqui parece um lápis, né, rapaz? Ó, o lápis aqui, a ponta do lápis, não. Mas essa figura aqui, ela é formada por duas figuras. É um cilindro e aqui você tem um cone. Um cone reto, né? Olha só. O valor da altura de um cilindro reto de raio R... Raio R, olha só, o raio desse aqui é R e o raio desse aqui é R também. Cujo volume é a soma dos volumes dos sólidos 1 e 2 é... Olha, então... A gente tem que achar a altura de um cilindro cujo raio da base é R e o volume é igual à soma desses dois volumes. Temos que calcular esse volume aqui, né? Esse volume e esse volume. Olha só, o jeito mais fácil de calcular esses volumes é o seguinte. Essa parte de baixo aqui é um cilindro, eu sei calcular. Como é que se calcula o volume de um cilindro? Essa parte de baixo aqui, vamos deixar marcado. Como é que é o volume do cilindro? É a área da base vezes a altura. Então, esse volume aqui, vamos chamar de V1. Esse V1 aqui vai ser área da base vezes a altura. Aqui a gente tem a área da base, que é a área de um círculo, πr2. E a altura é essa aqui, ó, A sobre 2. Então, isso aqui é o volume desse primeiro sólido V1 aqui. Bom, a gente tem um outro sólido aqui em cima, que é esse cilindro cortado. Ele é um tronco de cilindro também, né? Como é que a gente calcula? Tem fórmula para calcular isso aqui? Olha, na verdade você não precisa de fórmula, não. Você observa o seguinte. Esse sólido é igual a um cilindro cortado ao meio. Percebeu isso? Claro, você estudou geometria espacial, né? Então, olha só. Você tem aqui um cilindro de raio da base igual a R também. A altura. Quanto que é essa altura? A altura é A sobre 2. Olha aqui. Isso tudo aqui vale A e aqui vale A sobre 2. Aqui é a mesma coisa, né? Essa altura toda vale A e aqui é A sobre 2. Então, isso facilita as contas. Então, você pode imaginar que você tinha aqui originalmente um cilindro. Que, aliás, é um cilindro igualzinho esse aqui de baixo, né? Tem a mesma base e tem a mesma altura, A sobre 2. E aí você fez um corte, assim cortou ele ao meio, né? Em duas partes iguais. Então, quanto é que é a área desse tronco aqui de cima? Vai ser a metade disso. A metade disso aqui, ó. Vamos chamar de V2. O volume desse aqui. O V2 vai ser a metade desse valor, né? Quer dizer, você vai ter novamente πr2 vezes A sobre 2, só que aí você vai colocar aqui um meio. Você tem a metade disso aqui. Agora, aqui embaixo você tem um V3. Olha só, esse V3 é igualzinho o V1, né? Vamos colocar aqui, V3 é igualzinho o V1. É um cilindro idêntico a esse. Então, temos aqui o V3, o volume dele vai ser área da base, πr2, vezes a altura, que é A sobre 2. Pronto. E agora a gente tem aqui em cima, esse aqui é o chapeuzinho de palhaço, né? Claro, você sabe que isso aqui se chama o quê? Um copinho de caldo de cana virado de cabeça para baixo? Não, o nome disso aqui é cone. Claro que você sabe, né? Quanto que é o volume do cone? Ó, lembrando, fórmula para o volume do cone. Você tem aqui uma altura H e aqui você tem um raio da base R. A forma do volume do cone é isso aqui. É 1/3 da área da base, que é πr2, vezes a altura. Lembrou dessa fórmula? Tem que saber fórmula, né? Você não pode fazer uma prova da SpaceX sem saber as fórmulas. Então, esse volume aqui desse cone, vamos chamar de V4. Esse V4 é isso aqui, ó. Vai ser 1/3 da área da base vezes a altura. Bom, vamos deixar esse 1/3 para o final. A área da base é πr2. A altura dele é A sobre 2 também, né? Porque tudo isso aqui vale A.
Esse pedacinho vale A sobre 2. Então, essa altura desse cone aqui é A sobre 2. Tá, então vai ficar área da base vezes a altura, que é A sobre 2 também. E aí você coloca 1/3, né? Tem esse 1/3 aqui, 1/3. E observe que nessa soma, nós temos aqui, nessas 4 parcelas, temos partes comuns, né? Essa parte aqui, πr2 vezes A sobre 2, aparece em todas elas. Então, vamos colocar assim, o volume total é a soma desses 4 volumes. A gente pode colocar πr2 vezes A sobre 2 em evidência, πr2 vezes A sobre 2 em evidência. E aí vai ficar quem aqui entre parênteses? Vai ficar 1 mais 1/2 mais 1 novamente mais 1/3. É só somar essas frações aqui, ó. Vamos somar isso aqui. Isso aqui vai ficar 2 mais 1/2 mais 1/3. Isso aqui é 1, MMC é 6, então aqui vai por 6, aqui vai por 3 e aqui vai por 2. Isso aqui vai ficar 12 mais 3, 15, 15 mais 2, 17 sobre 6. Então isso aqui dá 17 sobre 6. Então esse volume total vai ser πr2 vezes A sobre 2, vezes isso aqui que é 17 sobre 6. Pronto, já fizemos a primeira parte do problema, a parte mais trabalhosa, né? Calculamos a soma dos volumes desses dois sólidos aqui. Agora, o que o problema está perguntando? Ele quer saber o valor da altura de um cilindro reto de raio R, cujo volume é igual a essa soma aqui. Tá, então vamos fazer aqui um terceiro cilindro. Esse terceiro cilindro, vamos fazer ele aqui. Esse terceiro cilindro, ele tem esse mesmo raio da base R, como o problema falou. E a altura? A altura, a gente tem que descobrir quanto vale, né? Quanto que é essa altura? Bom, em função da altura e do raio, você pode aplicar a fórmula do volume do cilindro, né? O volume desse cilindro aqui é área da base, πr2, vezes altura. Então você quer descobrir quanto vale o H para que isto seja igual a isto. É só você igualar, né? Você vai igualar isso aqui a isso aqui. πr2 vezes H. E aí você resolve isso aqui e vai achar o H. Então, πr2 vezes A sobre 2 vezes 17 sextos. Isso tem que ser igual a πr2 vezes H. É só resolver isso aí. Olha aqui, esse πr2 vai cortar e aqui você já fica com o valor de H, né? O H vai dar quanto? Isso vai dar, então, 17A sobre 12. Então, essa altura pedida é 17A sobre 12. Cadê 17A sobre 12? Olha aqui, ó, 17A sobre 12. Resposta correta. Letra E de eco.